empresto teu ombro, amigo. Preciso desabafar. Oh, por favor, não te importes se por acaso eu chorar. A solidão é tão grande, difícil de suportar, mas estou arrependido. Oh, venha me abraçar. A vida assim não presta, longe de ti é ruim. Estou voltando pra casa. Oh, não, não vire as costas pra mim. Eu deito na minha cama e não consigo dormir. Já molhei meu travesseiro, é triste ser assim. Estou voltando pra casa, não feche a porta pra mim. Oh não, não vire as costas pra mim. Eu deito na minha cama e não consigo, eu não consigo dormir. Já molhei meu travesseiro, como existe ser assim. Estou voltando pra casa, não feche a porta pra mim. Oh não, não vire as costas pra mim. Não vire as costas pra mim. Oh não vire as costas pra mim. Tenho muito pra dizer, meu Deus, desse vento que soprou, da cratera que se abriu, do irmão que me feriu, do abraço que faltou. Fiz pegadas sobre pedras, meu pai, enxerguei na escuridão. Tive fome, não comi, quis amar, não consegui. Tive o coração na mão, meu Deus. Caminhei por tantas milhas, enfrentando os temporais, meu Deus. Entre flores e espinhos, me perdi pelo caminho e da guerra fiz a paz. Caminhei por tantas milhas, enfrentando os temporais, Senhor. Entre flores e espinhos, me perdi pelo caminho e da guerra fiz a paz. Tenho muito pra dizer, meu Deus, desse vento que soprou, da cratera que se abriu, do irmão que me feriu,
do abraço que faltou. Fiz pegadas sobre pedras, meu pai, enxerguei na escuridão. Tive fome, não comi, quis amar, não consegui. Tive o coração na mão, meu Deus. Caminhei por tantas milhas, enfrentando os temporais, meu Deus. Entre flores e espinhos, me perdi pelo caminho e da guerra fiz a paz. Caminhei por tantas milhas, enfrentando os temporais, Senhor. Entre flores e espinhos, me perdi pelo caminho e na guerra fiz a paz. Eu encontrei a paz em Deus, saí do calabouço, pra lá não volto mais. Não, nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. Saí do calabouço, pra lá não volto mais. Nunca mais, não, pai, oh pai, não, pai, me ajude a não voltar. Não me deixe, não, pai, não me deixe, não, pai, me deixe, não, pai, voltar. Não quero mais voltar, pai. Davi chamou Baziba, então lhe perguntou: será que existe alguém de Saul em que eu possa ajudar? Lembrei-me da aliança que a Jonatas prometiu, e ser fiel à sua casa enquanto eu existir. E Ziba lhe respondeu: existe um, ó meu Senhor, e habita em Lodebar, terra de tristeza e dor, onde opera a maldade. A miséria é realidade, terra sem sonho, lugar de pavor. Davi pergunta a Ziba: fale mais me deste homem, por favor me diga agora o seu nome. Se chama Mefibosete, mas porém não pode andar, é aleijado de seus pés, só consegue se arrastar. Manda chamar este homem pra comigo se assentar. Diga a Mefibosete que o rei manda chamar. Tudo aquilo que era seu vou devolver, vou restituir.
não se esquece. Acredite, meu irmão, alguém se lembrou de você e disse onde tu estás. Meu irmão, se põe de pé, o rei manda te chamar. Tudo aquilo que era seu, Deus vai devolver, vai restituir os sonhos que você perdeu. És o último da casa de Saul. Você não é mais um que ninguém dá valor. Você vai morar na casa do rei, você vai comer na mesa do rei, você vai se vestir como rei, você vai estar ao lado do rei. A miséria nunca mais haverá. Uma Deus ao levar você vai dar. Todos vão saber quem é você. O rei manda te chamar. 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 O amigo que eu encontrei me surpreendeu. Quando todos me deixaram, ele me acolheu e sarou minhas feridas, das algemas me livrou. Lhe falei do meu dilema e ele me escutou. Lhe falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas muitas vidas era eu. Quem nesse mundo amor tão grande pode ter, de entregar a própria vida sem temer? Quem já sentiu a dor de ser cravado em uma cruz, pagando pelos erros que não cometeu, e olhar nos olhos de quem tanto mal lhe fez, e sem ressentimento oferecer perdão? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Quem pode ser melhor amigo que um Senhor, que pelo servo a própria vida renunciou? Falei do meu passado e me perdoou. Isso teve um alto preço que ele já pagou. Me mostrou as mãos feridas por amor de muitas vidas, e uma dessas
dessas. A sua rádio na internet. Eu tô ouvindo. A Rádio Novo Horizonte Gospel. O melhor da programação online. Você ouve aqui. Isso. Pra você ouvir. Pra você curtir. A web rádio que você gosta de ouvir. A melhor programação da internet. Eu tô curtindo. A Rádio Novo Horizonte Gospel. Você está conectado na Rádio Web Novo Horizonte. O programa a seguir é de total responsabilidade de seus idealizadores e apresentadores. Shalom, shalom, povo abençoado. Uma ótima tarde, para todos nós, na presença do Senhor. Louvado seja o Senhor. Vamos começar agradecendo ao Senhor pela infinita misericórdia dele sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos familiares, que até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos sustentado. Amém? Então, que Deus continue abençoando vocês que estão sempre aqui conosco. Vai compartilhando em grupo de família, compartilhando com vizinhança, com pessoas que Deus colocar no seu coração, para que venha receber da parte do Senhor uma palavra que salva, que cura, que liberta, que transforma, uma palavra de vida. Louvado seja o nome do Senhor. Então, que Deus continue abençoando a todos. Vamos começar agradecendo, porque a gratidão atrai o favor de Deus ao nosso respeito. Amém? Não é assim, bispo? Boa tarde a todos que nos acompanham aqui pela Rádio Web Novo Horizonte, pelo Instagram. Que Deus dê uma tarde abençoada a cada um. Eu creio que grandes coisas o Senhor tem feito e irá de fazer na vida de cada um. Porque o problema que muitas das vezes eu e você carrega não é maior que o Deus que eu e você serve. Ele está no controle de tudo. E que essa tarde seja uma tarde abençoada, próspera, de paz, libertação, harmonia para todos vocês que nos acompanham. E eu creio que a palavra de Deus vai chegar na tua casa, no teu lar. E eu creio que grandes coisas o Senhor vai fazer na tua casa nessa tarde. Amém? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, vai compartilhando, como eu disse no início, compartilhando com um grupo de famílias, coloca nos status, nos stories, compartilha no Instagram, no grupo do Instagram, do Facebook, para que a palavra do Senhor venha fazer menção, venha impactar não somente a sua vida, mas de pessoas, porque, igreja, a Bíblia diz que é melhor melhor você dar do que receber. Então, quando você dá, quando você transborda aquilo que há em você em abundância, louvado seja o nome do Senhor, que foi derramado, louvado seja o nome do Senhor, da parte do Senhor sobre a tua vida, você não somente está colaborando, está ajudando pessoas, você também, louvado seja o nome do Senhor, está recebendo mais e mais, para que venha transbordar mais e mais. Não é assim, bispo? É verdade. Quantas e quantas coisas Deus fez e vai irá de fazer na tua casa e na tua vida. Quantas vezes eu e você pensou que era o final e foi apenas o começo da nossa história. Quantas vezes eu e você estava no fundo do poço, olhava para um lado, olhava para o outro, achava que não tinha mais solução e o Senhor estendeu a mão para nos ajudar, o Senhor estendeu a mão dele para nos sustentar, para nos tirar de certas situações. Quantos livramentos ele deu a mim, a você, a minha e a tua casa. Quantas e coisas passamos e continuamos de pé. Então eu quero dizer para você nessa tarde, meus irmãos, que isso que você está passando hoje, no momento, é apenas uma prova. Mas Deus, ele não abandona a mim e a você, como até hoje não tem nos abandonado. Então por que você está achando que é o fim? Por que você está achando com pensamentos negativos, com pensamentos que não provêm do Senhor, sabendo que ele está no controle de tudo, da nossa casa, no controle da nossa família, nos ajudando do nosso lado, independente da situação, independente da prova, ele não nos abandona, ele está segurando a tua mão nessa tarde, está segurando a mão da tua casa nessa tarde, e eu creio que ele não vai soltar a tua mão, meus irmãos. No meio do deserto, no meio da prova, no meio das aflições, das angústias, o Senhor não nos abandona. Ele tem livramento para a tua casa, ele tem paz para a tua casa. E grandes coisas ele tem feito e irá de fazer na tua vida ainda. Não é o final, é apenas o começo. Você pode estar agora nesse momento na tua casa, passando por uma situação difícil, passando coisas que você não queria estar passando. Mas deixa eu dizer para você que ele não te abandonou. Ele não abandonou o teu lar, ele não abandonou a tua casa. Porque a palavra de Deus, ela é forte, irmãos, ela tem um poder tão grande de abençoar, de curar, de livrar. Só basta eu e você crer. Só basta eu e você acreditar. Como diz em Salmo 37, versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confie nele, porque tudo ele fará. Então só basta a gente confiar.
Quando a gente confia e entrega na mão dele, nós entregamos na melhor mão, porque ele está protegendo a tua casa e teu lar nessa tarde, amém? Verdade, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Coisa boa é confiar naquele que tem o controle de todos os nossos dias, né? Na palma da mão dele. Então, nada melhor do que confiar naquele que pode mudar o cativeiro, que pode mudar o rumo, né, da nossa sorte, da nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu costumo dizer, que tempos difíceis, não vamos ficar ilesos de passar por dificuldade. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a grande diferença é o que vamos fazer em meio a essa situação. Onde vai dar uma virada de chave, né? Uma virada na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. A quem você tem dado legalidade, né? Louvado seja o nome do Senhor. Ao que você tem dado importância, né? Louvado seja o nome do Senhor. Diga, como eu disse, né, na programação passada, diga aos seus gigantes que maior é o seu Deus. E esses gigantes se tornarão pequenos. Então, você tem que olhar a imensidão que é o Senhor. O quanto o Senhor operou e continua operando no nosso meio e ainda vai continuar. Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele não muda. Ele é o Deus de ontem, de hoje e será eternamente. Então, que você venha saber que maior que a dificuldade, maior que a dor, que a decepção, que a frustração, maior que as calúnias, que as perseguições, maior que coisas que venham surgir na sua vida, louvado seja o nome do Senhor, muitas das vezes para te abater, para te entristecer, maior é aquele que tem um controle de todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor, tem um controle da sua vida e de todos os dias da sua vida na palma da mão dele. Então já é motivo de você glorificar a Deus, porque nós somos seres humanos, né? Somos seres limitados, mas o nosso Deus é um Deus ilimitado. Né? Louvado seja o nome do Senhor. Muitas das vezes olhamos com a ótica carnal, né? Louvado com a ótica humana, mas Deus vê além. Então, se algo vem a mim, a você, louvado seja o nome do Senhor. Se foi permissível por Deus, porque eu e você passasse por alguma situação, foi para que viesse para o nosso aprendizado, para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento. Louvado seja o nome do Senhor. Se tem alguma coisa difícil demais para você, louvado seja o nome do Senhor. Essa coisa difícil é aquilo que vai dar uma virada na sua vida. Não foi diferente na passagem de Neemias. Louvado seja o nome do Senhor, na reconstrução dos muros. Louvado seja o nome do Senhor. Jerusalém estava ali em cacos. Em nome do Senhor, diante da ótica humana, é impossível ser reconstruído, ser erguido, ser levantado. Louvado seja o nome do Senhor, mas o Senhor é aquele, louvado seja o nome do Senhor, que ainda levanta os valentes na terra. Deus ainda é aquele, louvado seja o nome do Senhor, que olha com olhar de misericórdia, com olhar de graça sobre a minha tua vida, para dizer, quando você pensa que está tudo acabado, que é o final, louvado seja o nome do Senhor, eu sou aquele que abre as comportas do céu, né? Para te dar vitória, para te dar acesso, para reconstrução, para que venha restituir coisas na sua vida. Então, que você creia somente que para Deus não há nada impossível, né? O que precisa ser reconstruído, o que precisa ser restaurado na sua vida, ou talvez você mesmo esteja em fragmento, esteja em pedaço, em cacos, mas o Senhor é aquele que junta os pedaços do seu ser. Louvado seja o nome do Senhor, para mostrar que Ele é o Deus do impossível, que Ele é o Deus de restauração, né? Então, o que precisa ser restaurado na sua vida, o que precisa ser restaurado na sua casa, o que precisa ser restaurado no meio dos seus filhos, da sua família. Então, louvado seja o nome do Senhor, assim como o Senhor levantou Neemias para aquela reconstrução de muros, o Senhor levanta a mim e a você, lambandaiaço, rabancho de cambandaço, o Senhor está levantando Neemias na terra, rambandaiaço de cantarabachai. Talvez muitos até se afastaram de você, porque está vendo coisas ou áreas da sua vida em fragmento, em pedaços, nos escombros, mas eu quero te dizer que é quando você pensa que é o final, que Deus diz que é apenas o começo da reconstrução da sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Então, nunca despreze os pequenos começos, os pequenos recomeços. Deus vai fazer na sua vida
tudo novo. Louvado seja o nome do Senhor. Pode, louvado seja, muitos não ter dado crédito a Neemias, louvado seja o nome do Senhor, mas eu quero te dizer que o rei é aquele que libera uma carta para Arabaxai, para te favorecer, para te dar acesso. Alamantro de Cambandaia sou. Ele que vai te dar acesso, Alambandaia sou, a vivenciar coisas maiores. Você quer, igreja? Então digite: eu creio em nome de Jesus, e creia na restauração da parte do Senhor na área que você precisa e necessita, né? Assim, glória a Deus, aleluia, né? Deus está falando com você nessa tarde, nosso amigo Edmilson Dias Missinho. A paz do Senhor, meu irmão, que Deus continue te abençoando. Ele gostaria de ouvir o louvor de Elias Silva, Sair do Vale. Vamos pedir para o nosso diretor Gabriel colocar ali. Elias Silva, Sair do Vale. E você nessa tarde, você está pegando a sua porção? Você está pegando a fatia do teu bolo nessa tarde? A apóstola está falando aqui, Deus está falando com você. O que é preciso reconstruir aí na tua casa? O que é que falam que não tem mais jeito? Muitas das vezes é preciso que tenha uma mudança de postura e de atitude em nossas vidas. Para mim e para a apóstola estar aqui hoje falando da palavra de Deus, nós precisamos ter passado por grandes e grandes batalhas na vida. Grandes e grandes foi a fúria do inimigo na nossa vida, na vida de cada um que está na tua casa. Mas a gente teve uma atitude, uma reconstrução. Aquele vazio que muitas das vezes você está sentindo, que nada preenche, você que ainda não aceitou Jesus, você que está nos ouvindo aí, que ainda não é um cristão, que não aceitou Jesus como seu único salvador. Um vazio que só Ele vai preencher na tua vida. Você pode ir para festas, muitas das vezes você pode estar saindo, mas quando você chega em casa, que coloca tua cabeça no travesseiro, você sente um vazio, e esse vazio é a falta do Senhor Jesus Cristo da tua vida. E muitas das vezes você que era do mundo, que foi para muitas festas, passou por tantas coisas, você sente esse vazio, você viu que nada, até o que levou você para lugar nenhum, é porque Deus ainda falta fazer alguma coisa na tua vida, é porque você tem que aceitar a presença de Deus. E muitas das vezes você não tem uma atitude de reconstruir, muitas vezes você se sente fraco de recomeçar a tua trajetória, você se sente caído, destruído, mas você não tem força para se levantar. Nessa tarde Deus está falando para você, meu irmão, que levanta, reconstrua a tua vida. Não é um caso perdido como muitos têm falado. A tua vida não é um caso que não tem mais solução, como muitos apontam para você. Quando muitos apontam para você e você fala que você é um caso perdido, Deus está olhando para você como um pregador. Deus está olhando para você como um profeta. Deus não está olhando para você com olhar de julgamento. Você que é cristão, que na tua casa tem alguém que ainda não aceitou Jesus, que muitos apontam e falam que essa pessoa não tem mais jeito, que não tem mais solução. Saiba que a reconstrução de Deus nessa tarde vai chegar na tua casa. Saiba que a reconstrução de Deus vai tocar no coração dessa pessoa, e Ele vai começar a partir dessa tarde a reconstruir o que está caído na vida dela, a reconstruir os muros que estão caídos, assim como Neemias fez. Aleluia. Também está conosco aqui, né, a Vanessa dos Santos. A paz do Senhor, boa tarde. Glória a Deus. A Edila Cristina também está aqui conosco. Diz a apóstola Leidinha, a paz do Senhor Jesus Cristo. A paz, glória. A paz do Senhor para todos vocês que estão nos acompanhando. Sabe que Deus, Ele tem propósito na vida de cada um, aleluia, independente dos apontamentos, independente de quem digam que você não é capaz. Saiba que Deus te escolheu. Deus apontou o dedo para você e falou que você é um profeta, é um vaso de Deus, é um escolhido de Deus. Não deixe que os apontamentos, que as frustrações, que pessoas falem que você não é capaz, que duvidem, que te julguem. Saiba que Deus, Ele tem um propósito na tua vida, na tua casa, amém? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então, igreja, louvado seja o nome do Senhor. Deus não errou quando Ele te escolheu. Assim como Deus não errou quando escolheu, louvado seja o nome do Senhor, todos aqueles discípulos e todos aqueles que fazem parte da Bíblia Sagrada, louvado seja o nome do Senhor, que foi levantado por Ele para edificar, para restaurar, para pregar a palavra, para ser um instrumento de bênção, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que Deus te levantou como instrumento de cura, como instrumento de bênção, e através da sua vida Deus vai fazer coisas extraordinárias. Louvado seja o nome do Senhor. O que Deus vai fazer na sua vida, você vai ser motivo de referência, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que vai ficar na memória, louvado seja o nome do Senhor, tudo aquilo que Deus vai fazer em você e através de você. Louvado seja
seja o nome do Senhor. Hoje, para falarmos aqui de Neemias, ele construiu a sua história. Louvado seja o nome do Senhor. Ele foi protagonista da sua história. Igreja, louvado seja o nome do Senhor. Eu quero dizer que dificuldade vamos ter no meio da caminhada, mas que você foque somente no seu propósito. Foque, louvado seja o nome do Senhor, naquilo que Deus falou a seu respeito, na promessa que o Senhor liberou sobre a tua vida. Então, foque somente naquilo que você controla, em nada mais. Então, louvado seja o nome do Senhor. Para Neemias, né? Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto muitos via um cenário de impossibilidades, louvado seja o nome do Senhor, ele foi valente, ele tomou a frente, louvado seja o nome do Senhor. Ele foi motivado, né? Uma força maior que era do céu, louvado seja o nome do Senhor, foi ali até o rei liberou, porque quando Deus está na minha e na tua vida, louvado seja o nome do Senhor, quando Deus tem propósito comigo e contigo em algo, louvado seja o nome do Senhor, Deus é quem vai liberar a palavra de vitória, é quem vai liberar o acesso para que isso, louvado seja o nome do Senhor, para que o projeto venha a ser feito, para que a reconstrução venha a acontecer. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero te dizer que a força que você precisa está em Deus. Alambandaiassé, Ramante. Muitas das vezes colocamos expectativa em homens, em mulheres, em coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o Senhor te pergunta: onde está a tua expectativa? Está no céu? Alamantro de Cambandaiassé, Ramanto de Cambandaiassé. Coloca a sua expectativa em Deus, que Ele vai arambandaço, Ele vai te dar acesso, rabachai de cambandaço, para você andar alambandaço, andar no impossível, andar pela fé. Louvado seja o nome do Senhor. Então, creia que aquilo que é impossível aos olhos de muitos estava sendo impossível restaurar, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jerusalém, mas aos olhos de Deus e daquele, louvado seja o nome, que olhava com olhar de fé, era diferente. Então, igreja, eu quero te dizer, pode muitos olhar para você agora, para a sua história e liberar a palavra de morte ou palavra de condenação. Muitos podem estar olhando para a tua casa, para teus filhos, para teu casamento e liberar a palavra de morte e de condenação, mas o Senhor é aquele que, louvado seja o nome do Senhor, libera a você um acesso. Louvado seja o nome do Senhor, único. Louvado seja o nome do Senhor, porque aquilo que Deus tem para fazer na sua vida e através de você é algo específico. Você, como eu costumo dizer, você foi criado para um propósito, assim como Neemias. Ele foi criado com um propósito, com um desígnio, para que no tempo oportuno, louvado seja o nome do Senhor, isso viesse a acontecer. E esse foi o tempo oportuno a qual Deus tinha que levantar ele para reconstruir aqueles muros. Então eu quero te dizer que quando Deus nos levanta com um propósito, vamos passar por situações difíceis, vamos, louvado seja o nome do Senhor, muitas das vezes, pessoas difíceis vão estar ao nosso redor, louvado seja o nome do Senhor, mas que você não venha desanimar, você não venha desfalecer, foque somente naquilo que você controla, aquilo que está fora do seu alcance, você esqueça, foque no seu propósito. Se Neemias fosse olhar para Sanbalate e Tobias, que tinha se levantado para tentar impedir, atrapalhar ele naquela reconstrução, louvado seja o nome do Senhor, ele nunca ia concluir o propósito. Louvado seja o nome do Senhor da vida dele. Então eu quero te dizer, louvado seja o nome do Senhor, que você não venha a quem você tem dado ouvidos, a quem você tem dado acesso. Dê ouvidos, dê acesso somente àquele que pode mudar o seu destino, aquele que liberou uma palavra a promessa sobre a tua vida, aquele que liberou uma palavra de vida, de restauração. Louvado seja o nome do Senhor, porque tem muitas pessoas embaralhadas no meio do caminho, igreja, porque tem dado ouvidos a quem não é para dar. Louvado seja o nome do Senhor. Não aceite crítica construtiva de quem nunca construiu nada. Para você, louvado seja o nome do Senhor, aceitar um conselho, louvado seja o nome do Senhor. Jesus é o teu conselheiro. Entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto, ora ao teu pai no secreto, que o Deus que te ouve no secreto vai te honrar em público, para que você venha ouvir conselhos de alguém, seja, louvado seja o nome do Senhor, de uma pessoa que tenha fé,
que tenha, louvado seja o nome do Senhor, história com Cristo, que tenha experiência com Cristo, louvado seja o nome do Senhor, que tenha uma fé avivada, para que venha te aproximar ainda mais do seu propósito. Porque se você for dar ouvidos e for dar legalidade a pessoas que não estão na mesma visão, ou na mesma visão de destino, na mesma visão de propósito, ou pessoas que têm uma fé, louvado seja o nome do Senhor, que exerce uma fé da mesma que a sua, louvado seja o nome, essa pessoa vai te enfraquecer, vai fazer com que você venha desfalecer e desacreditar daquilo, louvado seja o nome do Senhor, que deu da palavra, da promessa que foi liberada sobre a tua vida. Então que você venha somente olhar para o alvo e caminhar rumo ao propósito que você tem, né? Pessoas difíceis vamos encontrar. O que é que você faz, apóstola, com pessoas difíceis? Não fazemos nada, continuamos caminhando rumo ao propósito. Porque enquanto você para discutir, para se justificar, para responder, isso você perde tempo e energia naquilo, louvado seja o nome do Senhor, que não tem importância. Então é necessário você ter inteligência emocional, é necessário, são coisas que a gente aprende com autoconhecimento e com Cristo, igreja. Que tem pessoas que tem certas situações que não vale a pena o desgaste. Tem, louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia diz que o justo não se justifica, quem justifica o justo é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como, por exemplo, eu vou dar um exemplo, louvado seja o nome do Senhor, eu sou terapeuta. Deus colocou no meu coração, no meu espaço, eu vou atender com preço social, para que pessoas que não têm condições financeiras, ou não têm dificuldade de acesso, para que um filho autista, louvado seja o nome do Senhor, ou que tem algum problema, né, mental, emocional, ou alguma pessoa que esteja passando por dificuldade também, venha ter fácil acesso. Então, estou atendendo com preço popular. Louvado seja o nome do Senhor. Que preço popular? Um preço que cabe no bolso de todo mundo, para que venha manter o local, para que a gente venha, para que eu venha fazer esses atendimentos, né? Então tem um custo, mas eu, louvado seja o nome do Senhor, eu decidi, conversei com Deus, que se esse é meu propósito, eu vou fazer a minha parte. Mas chegam pessoas que não fazem nada e criticam. O que é que eu vou receber dessas pessoas que nem fazem? Louvado seja o nome do Senhor, e critica. Nada. Vai me agregar em quê? Vai me agregar no meu propósito? Vai agregar no conhecimento a qual Deus liberou sobre a minha vida e o propósito que Deus tem na minha vida? Não. Então é uma crítica que não vai construir nada sobre a minha vida. Então não aceite crítica de quem nunca construiu nada. Porque uma pessoa, para nos aconselhar, ela tem que estar vivenciando aquilo que você vive, ou está vivenciando coisas melhores, igreja. Tem pessoas que nem fazem, impede que os outros façam. Então não aceite crítica de quem nunca construiu nada, de quem não conhece a sua história, de quem não conhece o seu esforço, da estrada que você percorreu, do sapato, dos calos que causaram no seu pé, porque ninguém melhor que você para conhecer a sua história de vida. Ninguém melhor que Deus e você para construir ou para saber aquilo que você vivenciou até hoje. Então, louvado seja o nome do Senhor, não foi diferente, né? Quando Sanbalates e Tobias, porque tem pessoas que é mensageira do diabo, louvado seja o nome do Senhor. Como assim, apóstola? A Bíblia do Senhor vai dizer que Jairo, né? Jairo estava passando por uma dificuldade no meio da sua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Ele era um homem muito respeitado naquela época. Mas pela permissão de Deus, a sua filha estava à beira da morte. Ele decidiu, louvado seja o nome do Senhor, buscar ajuda em quem, igreja? Em Cristo. Naquele que poderia mudar a situação dele e da casa dele. Então ele deu acesso a Cristo, aquele que podia mudar o destino. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Cristo decidiu ir com ele, louvado seja o nome do Senhor, curou a mulher do fluxo de sangue. E a Bíblia diz que vai dizer que chegou alguém da casa de Jairo e disse: não importune mais o mestre, porque tua filha morre, não está mais viva. Então era alguém que Jairo, que estava na casa de Jairo, alguém que Jairo tinha dado acesso, mas era como mensageiro do diabo, mensageiro de maus notícias. Então eu quero te dizer, selecione as pessoas que andam ao seu redor, as pessoas que você tem dado acesso, as pessoas que você tem dado ouvido. Comece a ser mais seletivo, tenha maturidade, aumente o seu nível de mentalidade para que vocês venham saber, para que você venha ter o autoconhecimento daquilo que agrega realmente na sua vida e no seu propósito, para aquilo que não agrega, não é assim, bispo? É verdade, né?
muitas críticas têm afastado muitas pessoas da presença de Deus. Pessoas que deveriam estender a mão, pessoas que deveriam ajudar, infelizmente estão afastando cada vez mais pessoas da igreja. Porque infelizmente, Deus ele nos chamou para fazer a obra dele, nos chamou para resgatar o maior número de pessoas, chamou para estender a mão para aqueles que estão caídos, para levantar. Esse é o papel do verdadeiro cristão. Esse é o verdadeiro apoiador de Jesus Cristo, aquele que estende a mão para o irmão quando está caído. Mas muitas críticas têm afastado pessoas da igreja, têm afastado pessoas da presença de Deus. Porque muitas pessoas, muitas das vezes, dizem que é de Deus, mas faz questão de ver o irmão caído, faz questão de apontar, de julgar, faz questão de torcer para a queda do irmão. Isso não é o evangelho de Deus. Porque o verdadeiro evangelho de Deus é aquele que estende a mão, que apoia. Mesmo que o irmão caia, ele estende a mão com a ajuda de Deus para levantar. Esse é o papel do verdadeiro cristão. Não torcer para a queda do irmão, não julgar, não apontar, não fazer críticas. Esse é o evangelho que fazemos aqui, que fazemos na Igreja Tribo de Judá. Nós estamos aqui para fazer o evangelho, para atender pessoas, para ajudar pessoas. E eu creio que cada pessoa que está nos acompanhando também tem esse papel. Também se sente bem com a alegria do irmão. Porque a palavra do Senhor vai dizer que se alegrar e com os que se alegram, ajude, irmãos. Então a porta está com isso no coração, ela está atendendo pessoas, ajudando a pessoas que não têm condições, né? Com esse projeto, a pessoas que não têm condições de um atendimento, porque muitos não têm condições, irmãos, de fazer uma terapia, um acompanhamento. Nem todo mundo tem condições. Então, nesse projeto aí, vocês que têm filhos autistas, que passam por algum problema emocional, vocês entrem em contato, 79991248103, que Deus coloca no coração das pessoas para ajudar o próximo, para estender a mão, para ajudar, meus irmãos. E eu creio que grandes e grandes coisas o Senhor está fazendo na tua vida quando você faz o bem. Tem pessoas nos acompanhando por aqui, Edmilson, aquele abraço, a Vanessa. Deus continue abençoando a Rose Ferreira, que Deus continue abençoando. Ela também fala que tem esse projeto, também fala que tem isso no coração dela. Então que Deus também continue abençoando. Várias pessoas acompanhando a gente pelo YouTube aqui, através da rádio Web Novo Horizonte, no Instagram também. Glória a Deus, está aqui no Instagram juntamente conosco a missionária Ana. Louvado seja o nome do Senhor. Fabrício e alguns irmãos vai compartilhando. Louvado seja o nome do Senhor, para que essa palavra, né? Louvado seja o nome do Senhor, venha trazer esperança, para que pessoas não venham desfalecer do propósito que Deus te chamou. Louvado seja o nome do Senhor. E que você venha olhar somente para o foco. Qual é o seu propósito de vida? Quando eu ministrei na programação passada, que primeiro você tem que se conhecer o seu propósito de vida, para que você venha caminhar em direção a ele. Então, igreja, louvado seja o nome do Senhor, que você venha saber qual é o seu verdadeiramente, seu real propósito, e não venha olhar para a circunstância, não venha olhar para as pessoas que muitas das vezes, em vez de liberar uma palavra de vida, só transborda aquilo que ela já tem dentro dela mesmo. Louvado seja o nome do Senhor, porque quem não tem vida não tem como dar a vida ao outro. Louvado seja o nome do Senhor. Quem não tem palavra de vida não pode transbordar a palavra de vida para o próximo. Então, infelizmente, existem pessoas que precisam de uma libertação, precisa de um cuidado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Mas que você não venha parar, como eu disse. Neemias tinha uma reconstrução de muros, tinha um propósito a se fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele sabia o que ele precisava fazer, o que precisava ser feito. Então quando você tem um propósito, você foca naquele propósito, né? Louvado seja o nome do Senhor. Foque, como eu disse, foque naquilo que você controla e esqueça todo o resto. Pode vir pessoas criticar, pessoas pode também lhe apoiar, mas que você esteja firme no propósito que Deus te chamou, te designou para fazer, para ser. Então, louvado seja o nome do Senhor. Sanbalat e Tobias se levantou para tentar tirar ele do propósito, para tentar fazer ele perder o foco, mas ele continuou, ele não saiu, porque ele sabia o que precisava fazer e qual era o objetivo dele. Então, qual é o seu objetivo de vida? Primeiro, se conheça o seu propósito e corra em direção a ele. Louvado seja o nome do Senhor. Se esforce. A única pessoa que pode impedir dos propósitos de Deus se cumprir na nossa vida somos nós mesmos, igreja. Então, se Neemias fosse se entristecer ou se fosse parar para responder, gastando tempo e energia, enquanto ele poderia produzir, enquanto ele poderia fazer aquilo que era viável para ele, para o propósito que ele queria, para o objetivo que ele queria,
Louvado seja o nome do Senhor. Tempo é coisa que ninguém pode ressarcir, não volta atrás. Energia, você gastando energia com coisas que não lhe agrega, que não agrega na sua vida, no seu crescimento, no seu propósito, também é uma coisa em vão. E tem muita gente parando para responder, se ele fosse parar para responder, igreja. Então, como eu disse, o justo não se justifica. E pessoas difíceis, a gente... quanto menos diálogo tiver, melhor. Porque, é como eu disse, com pessoas difíceis a gente não discute, a gente continua caminhando rumo ao propósito. Não foi diferente, né? Louvado seja o nome do Senhor aqui na vida de Neemias. Ele continuou na reconstrução de muros. Então, eu quero te dizer, as pessoas que me conhecem sabem que eu conto desse conto, né? Dessa parábola. Louvado seja o nome do Senhor. Que uma vez... um dos obreiros da igreja estava questionando, né, sobre uma igreja, louvado seja o nome do Senhor, e queria sair daquele local, daquele ambiente. Isso pode ser numa igreja, num local de trabalho, igreja. Louvado seja o nome do Senhor, naquele ambiente, porque aquelas pessoas eram as pessoas tóxicas, eram pessoas que não falavam a palavra de vitória, não eram pessoas que agregavam na vida dele. Louvado seja o nome do Senhor. E ali, aquela pessoa, aquele mestre, né, louvado seja o nome do Senhor, disse, tá bom. Então, mas eu quero lhe pedir um favor. Você me faz um favor? Ele disse, faço. Pegue um copo, louvado seja o nome do Senhor, encha ele com água e dê 10 voltas no quarteirão. Não deixe derramar uma gota sequer de água. Isso ele fez, né? Aquela pessoa fez, arrodeou 10 vezes ao redor do quarteirão. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele mestre perguntou, você deixou derramar alguma gota d'água? Ele disse, não. Aí ele disse bem assim, muito bem. Por quê? Porque você estava focado naquele copo com água, você estava focado naquilo, né? Aí ele disse, e você viu o que as outras pessoas estavam falando, fazendo, ou criticando, ou apontando, ou fazendo coisas que não agregam? Ele disse, não. Por quê? Porque você estava focado em nenhum propósito, você estava focado naquilo que poderia... Louvado seja o nome do Senhor. Você estava focado num copo com água. Então eu quero te dizer, igreja, quando você foca naquilo que realmente tem importância, as outras coisas se tornarão pequenas, as outras coisas ao redor se tornarão pequenas. É necessário você aprender a dizer não. Não, eu estou focada no meu propósito, mas quando chega um final de semana, quando chega um feriado, não que seja impossível de fazer, porque temos momentos que temos que parar, desacelerar, descansar um pouco, mas aí... quando estamos cansados, paramos para descansar, mas depois retornamos, né, rumo à caminhada daquele propósito, né? Então, tem pessoas que aceita qualquer convite, que vai em qualquer lugar, que se assenta em qualquer mesa, que aceita qualquer proposta. Louvado seja o nome do Senhor, que acaba te tirando, te afastando do destino que você quer, do propósito que você quer. Então, quando eu digo tem coisas que a gente aprende com a maturidade, com autoconhecimento, é para que você venha saber, aprender a dizer não. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você aprende a colocar limites e dar preferência àquilo que lhe agrega ao seu propósito, ao seu objetivo de vida, tem coisas que vai ficar para trás. Então, tem proposta que vai vir a você, que você vai ter que recusar. Você vai ser chamado para certo tipo de ambientes ou certo tipo de locais que não vai combinar com o seu propósito, que não vai lhe agregar. Hoje mesmo eu sou muito mais seletiva. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não ando em qualquer ambiente. Eu não me assento em qualquer mesa. Louvado seja o nome do Senhor, porque eu sei o que eu trago para a mesa. Então, se você sabe aquilo que você traz para a mesa, não é qualquer ambiente, não é qualquer local que você tem que estar. Então, você tem que estar em locais, em mesas que venham ali agregar, que venha passar conhecimento para você, né? Louvado seja o nome do Senhor, para que você venha chegar ao propósito que você quer. Então, você tem que saber, é uma palavra tão pequena, não, mas em que muitas pessoas têm dificuldade. Se Neemias ele fosse aceitar a proposta de Sanbalate e Tobias, ele ia tardar o propósito dele, ou muitas das vezes até desistir. Mas ele decidiu recusar. Qual é a proposta que estão vindo até você, que nem todas as coisas que vêm a você, vêm da parte de Deus, igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Não foi diferente assim na criação do mundo.
né? A palavra do Senhor vai dizer que a serpente se apresentou, né? Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor vai dizer que a serpente se apresentou a Eva com a proposta, né? Aí ela agarrou aquela proposta e depois teve um findar que foi permissível por Deus, mas não era o que Deus tinha preparado para ela. Então tem proposta que vem a mim e a você, que nos desvia, que nos afasta do propósito que Deus nos reservou. Então se afaste de ambientes, de relacionamento tóxicos, abusivos, que em vez de que são como âncoras, que em vez de, louvado seja o nome do Senhor, de ser como raiz, alimentar a sua fé, o seu propósito, o seu estímulo de vida, são como âncoras que te puxam para baixo. Então que você venha aprender a ser mais seletivo, não é assim, bispo? Glória a Deus, né? Creio que cada um pegou a sua porção nessa tarde. Creio que cada um vai sair cheio aqui. Quero também convidar os irmãos para o culto segunda-feira na Igreja Tribo de Judá. Segunda-feira está sendo um culto muito forte, irmão. Vocês estão convidados, vocês estão nos acompanhando aqui pelo YouTube, pelo Instagram. Segunda-feira, 7 da noite, você está convidado, lá está sendo forte. O culto está sendo bênção, abençoado. Creio que grande coisa você vai fazer naquele local. Segunda-feira, aqui no Albano Franco, na Igreja Tribo de Judá, vai estar apóstolo, vamos estar lá, o bispo. E todos vocês estão convidados para o culto de segunda-feira na Igreja Tribo de Judá, a partir das 7 da noite. Segunda-feira, 7 da noite. Fica na onde, bispo? Fica aqui no Albano Franco, na Avenida Perimetral número 256. Então, segunda-feira vocês estão convidados para ir lá. Você também que quiser colaborar com a obra, nós estamos necessitando de várias coisas, igreja. Se você quiser doar, se você quiser doar um ventilador, cadeiras, se você quiser fazer uma doação também em espécie, em dinheiro, o Pix está na sua tela aí, é o 799-9124-8103. A obra é carente, irmãos. Então nós estamos necessitando de ventilador, de cadeiras. Se Deus tocar no teu coração, se você puder também ajudar, você pode estar doando. Você pode estar fazendo um Pix também através desse número, é o 799-9124-8103. Que Deus vai te dar muito mais, que Deus multiplique na sua vida, na sua casa, amém? Então, estamos chegando ao final do nosso programa. A porta também vai estar falando aqui. Que Deus culto e abençoando a cada um em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Então, igreja, louvado seja o nome do Senhor, como eu disse, né? Louvado seja o nome do Senhor, estamos com um projeto, atendemos criança com autismo. Louvado seja o nome do Senhor, você que tem criança com laudo do TEA, né? Com autismo. Louvado seja o nome do Senhor, que não tem a facilidade das crianças ter o acesso para o desenvolvimento dela. Louvado seja o nome do Senhor, através da terapia. Estou atendendo com preço popular, né? Louvado seja o nome do Senhor, aqui em Socorro. Você que é de Socorro ou até de Aracaju, de Socorro nas redondezas, você marque, agende sua consulta para seu filho. Ou você também que sofre de alguma situação pós-traumática, ou insônia, depressão, ou alguma doença emocional, né, mental, que você agenda o seu horário. Estamos com preço popular, estamos atendendo aqui no Marcos Ferreira 2, próximo do terminal. Então, isso é para dar acesso, para que vocês venham ter, né, não somente os seus filhos, mas também vocês que precisam. Lá eu atendo crianças, adultos e adolescentes, idosos também, né? Então, para que você venha ter uma facilidade, para que vocês, seus filhos, sua família, venha ter um acesso. Porque, louvado seja o nome do Senhor, como eu disse, é necessário você cuidar de si mesmo e cuidar também de quem você ama. Então, você cuidando, a mãe cuidando de si, igreja, ela vai transbordar o que para seus filhos? Tem tanta mãe ferida, ferindo o filho, colocando coisas que passou na infância, no passado, nas costas do filho, e o filho vai crescendo com aquele peso e vai transbordar a mesma coisa que os pais passaram por pais não serem curados. Então é necessário você, mãe, você, pai, estar atento, louvado seja o nome do Senhor, de coisas que você precisa ser revista em você, para que você venha a ter, louvado seja o nome do Senhor, uma cura interna diante de coisas que você passou ou está passando, para que seus filhos também venham a ter uma saúde mental e emocional equilibrada e venham assim crescer, louvado seja o nome do Senhor, porque eu creio que aquilo que eu e você
passou, nós não queremos que nossos filhos passem. Então é necessário cuidar da raiz, cuidar dos pais, para que assim venha cuidar também, para que os filhos também venham a ser cuidados. E vocês que têm filho autista, né? Então marque sua consulta, estamos atendendo com preço popular e eu creio que aquele que começou a boa obra é fiel para terminar. Fique de olho nos meus status, nos meus stories, também vamos estar daqui a alguns dias com mais novidades para vocês. Aula de teclado grátis também, nos né? ajude, isso para edificar, né? Para ajudar jovens, né? Que queira. Então vocês fiquem de olho nos nossos stories, nos ajudem em oração, porque somos carentes de orações. E o que eu tenho a passar para vocês hoje à tarde é que vocês foquem no propósito, naquilo que Deus tem para a sua vida e esqueça todo o resto. Amém? Então tenha foco nas suas prioridades, naquilo que você acha importante, né? E recuse proposta ou coisas que te desviem do propósito real que Deus tem para a tua vida. Amém? Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Glória a Deus, Deus continue abençoando a cada um nessa tarde, né? Se você quiser entrar em contato com o apóstolo, o número já está na sua tela aí. É o 799-9124-8103. Segunda-feira vocês estão convidados para o culto, 7 da noite na segunda-feira, campanha forte. Então vocês estão mais que convidados. Vamos estar encerrando por aqui essa programação até o próximo sábado. E até segunda-feira no culto, 7 da noite. Você também quiser aula de teclado grátis, você para o seu filho, para alguém que queira fazer aula de teclado grátis, estamos com esse projeto, dando aula de teclado grátis para as crianças, para as pessoas que queiram também. Então só entrar em contato com esse número, aula de teclado grátis. E vocês estão convidados para segunda-feira, 7 da noite, estar lá no culto da Igreja Tribo de Judá. Vamos ficar com o louvor que nosso amigo Missinho pediu e estamos encerrando por aqui. Glória até o próximo sábado, se Deus quiser, irmãos. Compartilha esta live, igreja. E você também, né? Louvado seja o nome do Senhor, que sabe alguém que tem algum filho autista ou que passa por algum problema, né? Alguma situação pós-traumática, depressão, insônia. Você venha comunicar essas pessoas que estamos atendendo com um preço popular aqui em Socorro para ajudar aquelas pessoas que não têm acesso a um tratamento terapêutico. Amém, igreja? Porque quando a gente ajuda pessoas, louvado seja o nome do Senhor, o céu é aquele que nos recompensa. Amém? Que Deus continue abençoando a todos em nome de Jesus. Tchau, até próximo sábado, irmão. Até próximo sábado. Sai deste vale, abra a boca e dai glória a Deus, porque